Com o passar dos anos, muitos homens começam a ter dificuldade para urinar, com aquela sensação de jato fraco, acordar diversas vezes à noite para ir no banheiro, aquela sensação que não consegue esvaziar muito bem a bexiga. Isso acontece por um problema chamado hiperplasia prostática benigna, um crescimento da próstata. Mas por que ela acontece a partir dos 40, 50 anos de idade? O homem fica lá 40, 50 anos com a próstata sem nenhum problema. Aí chega nessa idade, ela resolve crescer. Eu vou te explicar nesse vídeo por que isso acontece e como você pode evitar essas alterações que acontecem com o envelhecimento masculino. Olá, eu sou o Dr. Tiago e eu sou médico urologista aqui em São Paulo. A próstata, ela é um órgão que fica na saída do canal do xixi, logo ali na bexiga, e ela tem uma função reprodutiva. É a próstata que produz grande parte do líquido seminal, o conteúdo que você ejacula. A próstata, ela tem em torno, no homem adulto, entre 20 a 30 anos de idade, em torno de 20 a 30 gramas, tamanho de um limãozinho pequeno. E eu já operei aqui no meu consultório próstatas acima de 200 gramas, ou seja, em vez de um limão, ela era um abacate praticamente. Por que isso acontece? Por que depois dos 40 anos a próstata começa a crescer em alguns homens? Uma das primeiras alterações que explica esse crescimento a partir dos 40, 50 anos de idade nos homens são alterações metabólicas, principalmente nas questões hormonais masculinas. A partir dos 40 anos de idade, a gente observa uma tendência de queda dos níveis de testosterona, com a manutenção dos níveis de dihidrotestosterona e também elevação dos níveis de estradiol. Calma que eu vou te explicar. A testosterona é o principal hormônio masculino. É ela que a gente dosa, que a gente observa quando a gente pensa em fazer reposição hormonal. A dihidrotestosterona é um hormônio que é convertido da testosterona, ou seja, tem uma enzima que está principalmente lá na próstata e converte a testosterona em dihidrotestosterona, um hormônio masculino muito mais potente do que a própria testosterona. Com o envelhecimento, começa a ter uma queda dos níveis de testosterona, mas os níveis de dihidrotestosterona se mantêm estáveis, a enzima parece que fica mais eficaz com o envelhecimento. E essa alteração de equilíbrio entre testosterona e dihidrotestosterona ativa mecanismos celulares lá dentro da próstata que vão fazer com que as células ali dentro comecem a se multiplicar mais do que o natural. E isso leva a esse aumento do volume celular, aumentando a quantidade de células e, obviamente, aumentando o tamanho do órgão. Além disso, é comum, a partir dos 40, 50 anos de idade, além dessa queda dos níveis de testosterona, aumento dos níveis de estradiol. Estradiol é um hormônio feminino. Sim, homens também têm hormônio feminino. Da onde vem esse hormônio? O estradiol, ele é produzido nos homens a partir da testosterona também, através de uma enzima que se chama aromatase, e essa enzima ela está presente no tecido adiposo, na gordura. Com o envelhecimento, a gente costuma ter nos homens uma redução no nível de massa muscular, chamado sarcopenia, e aumento do tecido gorduroso, fazendo com que haja uma redução dos níveis de testosterona e uma elevação dos níveis de estradiol. É importante ressaltar, os níveis de estradiol num homem saudável nunca vai ser maior do que os níveis de testosterona. A gente faz uma relação. Então, se você pega um homem de 30 anos, se eu dividir o nível de testosterona pelo nível de estradiol, esse resultado vai ser muito maior do que se eu pegar um homem de 40 anos e fazer essa mesma divisão. Todas essas alterações hormonais culminam com uma estimulação do crescimento e da proliferação celular lá dentro da próstata, causando o crescimento do que nós chamamos de adenoma, lá no miolo da próstata, que abraça o canal e causa os sintomas de dificuldade para urinar. Além dessas questões hormonais que a gente observa com o envelhecimento na saúde masculina, também tem alterações em fatores que são pró-inflamatórios. Eu tenho aumento de citocinas pró-inflamatórias. Isso são níveis muito baixos de aumento, mas que a longo prazo geram um processo inflamatório na região prostática que culmina com a ativação de fatores de crescimento celular. Eu não vou entrar aqui nos detalhes dos nomes desses fatores, mas tem diversos fatores que são ativados e que também vão lá na célula da próstata
e ativam a sua proliferação. E isso faz com que, juntando os fatores hormonais, mas esses fatores de aumentos pró-inflamatórios, principalmente ali na região da glândula, ative essa proliferação celular, fazendo com que ela aumente de tamanho. E o último fator é um fator genético. A gente observa que quem tem familiares, pais, irmãos que tenham hiperplasia prostática, tem uma tendência maior a ter. Por que isso acontece? No nosso corpo, diariamente, existe um equilíbrio entre a proliferação celular e um outro mecanismo chamado apoptose. A apoptose é um nome bonito de uma morte celular programada. Ou seja, a célula do nosso corpo tem mecanismos que ela detecta que ela está velha e ela se autodestrói, justamente para evitar problemas. E novas células surgem. Com o envelhecimento e com predisposições genéticas, muitas pessoas perdem esse mecanismo de apoptose, faz com que o controle da proliferação também seja perdido. Então é como se a célula fosse um carro, tivesse um acelerador e um freio. Em questões normais, existe um equilíbrio entre a quantidade de aceleração e a quantidade de freio que geralmente se anulam. Com o envelhecimento e com as alterações genéticas, com as mutações que acontecem por diversos fatores que a gente está exposto diariamente, a célula ou perde o freio ou pisa mais no acelerador. E aí isso faz com que a proliferação celular se intensifique e também culmine aí com o aumento do tamanho da próstata. Aí você deve estar se perguntando, tá, doutor, mas o que eu posso fazer para evitar, ou se eu até mesmo tenho hiperplasia, para reduzir o tamanho da próstata ou evitar que eu tenha esse problema quando eu chegar nessa idade? Com a questão genética, a gente não consegue mexer ainda. A gente não consegue ir lá e trocar o seu gene, pelo menos por enquanto. Agora, lembra que eu falei que tem dois fatores muito importantes que são questões hormonais e a questão pró-inflamatória? Isso você consegue modificar com seus hábitos. Quais são esses hábitos? O primeiro deles, atividade física. A atividade física vai ser o principal fator que vai fazer você manter a sua produção de testosterona, ou seja, você vai reduzir a queda da sua testosterona, rebalanceando aquele desequilíbrio que estava tendo. E além disso, a atividade física, obviamente combinado com uma boa alimentação, vai evitar a sua obesidade. Lembra que eu falei que a aromatase, que é aquela enzima que convertia a testosterona em estradiol, ficava no tecido adiposo, na gordura? A gente observa e tem trabalhos provando isso, mostrando uma correlação entre obesidade e hiperplasia prostática benigna. Homens obesos têm uma chance maior de ter a próstata grande e, consequentemente, ter piores sintomas urinários e terem que ser submetidos a tratamentos cirúrgicos. Então, faça atividade física para manter os seus níveis de testosterona e para evitar a obesidade. Segundo, sono adequado. A gente sabe que a produção de testosterona começa lá no cérebro e um dos fatores que está muito relacionado à queda dos níveis de testosterona, principalmente nos homens mais velhos, é uma má qualidade e uma pouca quantidade de sono. O sono é um dos principais estimuladores da produção de testosterona no homem. Então, ajuste a quantidade e a qualidade do seu sono. E, além disso, o controle da alimentação. A gente sabe que comer alimentos naturais, que são geralmente anti-inflamatórios, que evitam excessos de condimentos, que estimulam processos inflamatórios no nosso corpo, que não são alimentos naturais, também estão relacionados aí há uma chance menor de desenvolver hiperplasia prostática benigna. É óbvio que essa questão alimentar ela ainda é um pouco mais obscura na ciência. A gente não tem grandes trabalhos provando que determinados alimentos previnem a hiperplasia prostática benigna. Muito se fala do tomate, do licopeno. Os estudos que tem sobre isso, eu tenho um vídeo aqui no canal só sobre o tomate, ele está mais relacionado à prevenção do câncer de próstata, não à hiperplasia prostática benigna. Mas a gente sabe, manter uma alimentação saudável, com alimentos naturais, verduras, frutas, legumes, carnes, que não sejam excesso de carne vermelha, também vai ajudar na prevenção, inclusive talvez até no tratamento de quem já tenha a hiperplasia prostática benigna. Porque se você está com a próstata aumentada, você tem essa gama de alterações que eu comentei com você, se a gente for lá modificar os hábitos, principalmente atividade física, sono e alimentação,
a gente vai reduzir essas alterações metabólicas que estão acontecendo aí no seu corpo. Certo? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Muito obrigado por ficar comigo aqui até o final. Não deixa de curtir o vídeo, se inscreva no canal e até a próxima.